Olá, bem-vindos a mais um episódio do podcast Reumato Minas. Nesta edição, conversamos sobre pesquisa clínica com os nossos colegas reumatologistas Cláudia Neiva e Antônio Scafoto. A doutora Cláudia é reumatologista, preceptora do Serviço de Reumatologia do Hospital Santa Casa e Rede Mater Dei de Saúde, investigadora principal do Centro de Pesquisa da Santa Casa de Belo Horizonte. E o Dr. Scafoto, reumatologista, ex-professor da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Juiz de Fora e investigador principal do Centro Mineiro de Pesquisa. Muito obrigada, Cláudia e Scafoto, pelo aceite do convite. Scafoto fala diretamente de Juiz de Fora. Muito obrigada. Cláudia, Scafoto, eu queria que vocês introduzissem a nossa conversa contando-nos sobre a sua trajetória da assistência como reumatologista ao início na pesquisa clínica. Cláudia. Muito obrigada, Rafaela. É um prazer estar aqui com o expert, professor, doutor Scafoto, né? Com quem eu aprendi muita coisa em reumatologia, ensinamentos, vivência. Estou muito feliz pelo convite da Sociedade Mineira, da doutora Rafaela, uma colega querida. E a trajetória minha na pesquisa clínica partiu iniciando lá na Santa Casa como residente de reumatologia, onde fui apresentada a pesquisa clínica pelo nosso professor doutor Paulo Madureira, e ele é um pesquisador junto à Santa Casa, e me ofereceu, comecei aprendendo aos poucos os ensinamentos, dei continuidade após, juntamente com o doutor Tarcísio, um infectologista lá da Santa Casa, onde também aprendi muito, sempre observando a forma como o nosso querido doutor Scafoto caminhava na pesquisa clínica. Meus olhos foram ficando mais brilhosos, assim, em relação a aprender mais, a participar mais. E com isso já foram 15 anos. Hoje estou no mesmo centro de pesquisa da Santa Casa, como pesquisadora, investigadora principal de muitos trabalhos, ensaios clínicos em reumatologia. Doutor Scafoto, trajetória um pouco diferente, né? Eu quero agradecer a Rafaela pelo convite de estar aqui com vocês, a Cláudia pelas palavras amáveis, né? E sempre bom falar em pesquisa clínica, é um assunto que eu gosto muito, né? Trabalho muito com isso já há quase 30 anos, e a minha trajetória na pesquisa clínica foi realmente um pouco diferente da Cláudia, né? Quando eu comecei como professor da Universidade Federal de Juiz de Fora, a gente não tinha pesquisa, ainda mais numa cidade do interior, né? E isso foi nos anos 80. Né? Nos anos 90, eu passei a ser convidado para ser speaker da indústria farmacêutica. E como várias indústrias começaram a me convidar para dar aulas, e eu via aqueles protocolos, a apresentação daqueles protocolos, entendia pouco daquilo, tive, obviamente, que estudar. E naquela época era uma época bacana, né? Porque a gente ia fazer o speaker training na Alemanha, em Portugal, Miami, Buenos Aires, né? E lá eu entabulava conversas com o diretor de pesquisa clínica, médicas da pesquisa, e mostrava grande interesse. E numa dessas conversas mostraram um interesse na minha pessoa, e eu fui convidado para participar de alguns estudos. A gente era muito amador, né? O celecoxib, os coxibs eu participei dos estudos, mas de uma forma amadora. Posteriormente, a gente fez um trabalho legal e eu recebi o convite para trabalhar com o belimumab. Ainda éramos amadores, mas tivemos que melhorar um pouco a nossa expertise nisso, e realmente tivemos uma performance muito interessante no estudo do belimumab, onde nós fomos o primeiro centro recrutador no Brasil, um dos maiores recrutadores do mundo. Então, isso,
Aí acabou. Então, na pesquisa do Belimumab, a gente foi muito bem. E, a partir daí, várias outras indústrias começaram a nos procurar para fazer parte de pesquisas até mais difíceis. Então, nós resolvemos investir na pesquisa clínica, formei um grupo, esse grupo é um grupo grande, hoje nós somos 8 reumatologistas, somos 4 farmacêuticos, coordenadores, enfermeiras, técnicos de enfermagem, né, o pessoal da retaguarda, que nos e transformamos num centro de pesquisa profissional. E com isso a gente galgou espaço e somos hoje realmente somos muito gratos à indústria, aos colegas, aos pacientes que nos prestigiam com toda a pesquisa que nós fazemos. E a gente está num momento da pesquisa no Brasil onde o CEMIP é um dos centros prime, a gente é sempre procurado para estudos que vêm para o Brasil. Muito interessante. Muito obrigada. Scafuto, e quais são as dificuldades de se realizar pesquisa clínica no Brasil? Bem, existem alguns tabus. Primeiro, tabus, né? Nós temos alguns tabus. O paciente começa a chamar, o pessoal começa a achar, muitos médicos até, né? Começa a achar que o paciente é cobaia. A gente tem que mostrar ao paciente que não é cobaia, ele está participando de um estudo sério e terá toda a supervisão da sua saúde, vai fazer uso de uma medicação de alto nível, estará sendo tratado por pacientes, por médicos de alto nível, que entendem da doença do paciente, da situação do paciente. Então, esse é um primeiro ponto que a gente tem que quebrar. Mas um ponto que a gente chama de muita relevância é a respeito dessa figura, né? O principal obstáculo que a gente tem na pesquisa clínica no Brasil é o regulatório, onde você pega, em alguns países, como Estados Unidos, em 30 dias a pesquisa já está liberada, e aqui no Brasil a gente leva até 6 meses para que o estudo seja iniciado, né? Liberado pela CONEP, sistema CONEP, Anvisa. Esse é o grande gargalo que nós temos. Felizmente, no último ano, vinha se lutando muito com isso, no último ano tomou-se alguma decisão e a CONEP está acreditando CEPs, né? E esses CEPs podem agora fazer a análise do projeto e liberar mais rápido. Nós temos hoje 10 centros acreditados, começou por São Paulo, todos esses centros são no estado de São Paulo, mas isso vai caminhar para todo o resto do Brasil à medida que essa ideia for pegando. Isso nos protege dessa demanda de tempo, que, como vocês podem ver nessa figura, é uma dupla análise, né? Você é analisada pela CONEP, mas é analisada pelo CEP, e cada centro tem que analisar aquele trabalho, e às vezes um CEP de um determinado centro cria um problema e para naquele centro, não para no resto do Brasil, mas para naquele centro. Passada essa fase regulatória da CONEP, aí nós temos o problema da Anvisa. A Anvisa tem profissionais de alto nível, tem uma boa vontade, mas falta profissional para analisar isso. E aí acaba também levando mais tempo. Só para vocês terem ideia, ontem nós tivemos uma visita de iniciação de um novo estudo aqui no CEMIP, em que esse estudo já anda no Brasil, no mundo inteiro, e no Brasil nós estamos sendo o primeiro centro a ser aberto, e temos até o final de maio para screenar e randomizar paciente. Ou seja, perdemos aí pelo menos um ano em relação a outros países. E isso é um grande gargalo que nós temos. Isso é um entrave mesmo, né, o doutor Scafoto, para o Brasil, né? Essa morosidade, essa lentidão ainda presente na regulação, nessa vigilância dessas entidades, né, regulatórias, que os nossos estudos, né, de proposta chegam e impedem que, inclusive, que muitos pacientes tenham essa oportunidade de acesso a esses estudos, esses ensaios clínicos, por algumas vezes não termos tempo hábil, né, de recrutar e colocar pacientes. Muitas vezes já completa, né, aquele número de pacientes mundial necessário, ou
alguns patrocinadores que não aguardam o tempo hábil, né? Mas eu acredito sim, com essa nova norma que foi colocada no ano passado e está sendo trabalhada atualmente, né? Nas 3 entidades aí, Anvisa, Conep e CEPES, tendo o CEP do estudo principal, né? O CEP do estudo coordenador como principal responsável. Lógico que CEPs têm que ser muito bem capacitados para isso, né? A gente pode conseguir isso de uma maneira mais rápida, sem perder as questões éticas, as questões regulatórias de segurança, né, na capacitação desses estudos, né, na aprovação desses estudos. Os pacientes vão ser privilegiados, né, porque muitos precisam, não só na área de reumatologia, mas na área de oncologia, que muitos pacientes também precisam de medicamentos novos para se tratarem aquelas doenças que não tem como, né, um medicamento capaz de resolver. E nas nossas doenças reumatológicas, né, doenças raras ou muito raras ou pouco raras, a gente abrir a oportunidade da pesquisa avançar, de termos novos alvos aí com propostas de serem medicamentos melhores do que as terapias padrão que a gente tem. Então, esse avanço vai conseguir colocar o Brasil em um patamar um pouco melhor mundialmente. Não sei se eu consigo falar, mas até em questões de investimentos, de patrocinadores, né? Que na maioria são de fora do país, né? Quando você me pediu para falar sobre as barreiras, né? Mas a gente tem muita coisa boa no Brasil, né? Como você disse, a maioria dos investimentos, os patrocinadores são do exterior, e com isso eles trazem um investimento grande para o Brasil, proporcionando um salário adequado a médicos, pesquisadores, enfermeiros, farmacêuticos, né? Isso é muito interessante. E o Brasil é um local, um país, onde a indústria fica de olho, porque nós temos aqui bons centros de pesquisa, investigadores de alto nível que podem proporcionar à indústria um trabalho com uma alta performance e com expertise tão boa quanto em países mais desenvolvidos. Além disso, nós temos como uma perspectiva de trazer estudos para o Brasil uma população muito grande, nós estamos aí entre os 10 países mais populosos do mundo, temos uma heterogeneidade imensa, né? O Brasil é um país muito heterogêneo, isso é bom para os estudos clínicos, né? Quanto mais heterogêneo o país, melhor, né? E o Brasil está aí numa escala de 0 a 4, o Brasil está em 0,52, 0,54 em termos de heterogeneidade, enquanto os Estados Unidos é 0,49, o nosso vizinho aqui, a Argentina, é 0,2. Então, a nossa população é alvo disso. Nós temos uma população concentrada em grandes cidades, né? Belo Horizonte, São Paulo, Rio de Janeiro. Isso facilita também a logística de um estudo. E, como eu disse, grandes pesquisadores. Agora, no Brasil, ainda temos um grande problema, que é a má distribuição de centros de pesquisa, má distribuição de pesquisadores, né? Então, é uma coisa que a gente pode analisar bastante isso aqui. Essa é uma imagem, por exemplo, que a gente pode ver a distribuição de centros de pesquisas indicados em 2023. Quando você olha isso, essa imagem, você vê que a região sul-sudeste está contemplada com quase 80% dos estudos. Em relação à região nordeste, norte e centro-oeste, são muito poucos. O que demanda isso, então? O que demanda é que, se temos poucos centros de pesquisa, temos poucos investigadores. Aí eu não sei exatamente, Cláudio, até queria que você falasse alguma coisa a respeito disso. Por que acontece? Existem poucos centros de pesquisa.
na região norte e nordeste, porque tem poucos investigadores, ou tem poucos investigadores porque tem pouco centro de pesquisa? Quer dizer, o que você acha? Eu acho que as duas coisas. Na verdade, a gente tem centros públicos, privados, e a maioria das vezes a gente vê esses centros vinculados às escolas, né, aos grandes hospitais. Então, a maioria das vezes, o maior número, né, de centros voltados aí no sul e sudeste, eu acredito que estão vinculados a esses grandes hospitais e grandes centros de tratamento. Não é que não tenha lá em cima, mas tem menos, né? Então, eu acredito que as duas coisas. Acho que temos, sim, excelentes centros de pesquisa e excelentes pesquisadores. Em termos de equipe de pesquisa, temos formas do Brasil de capacitação excelentes. Isso está crescendo cada vez mais. Lógico que teve um boom aí depois da pandemia. Na nossa área, então, foi impressionante o crescimento dos centros de pesquisa e das equipes. E acredito também no interesse de vários médicos profissionais em procurar pesquisa clínica como uma forma de trabalho, né? Outro privilégio que tem é que nos ensaios a gente tem a capacidade, nós médicos, de publicação de trabalhos, de participar, de sermos vistos aí em todo o mundo, né? Com trabalhos bem desenhados e assim, com medicamentos que acabam tendo aprovação de registro, né? Então, assim, seria isso. Essa distribuição que está heterogênea aí, seria as duas maneiras, os centros, menores centros e menos pesquisadores. Acho que uma coisa leva a outra, né, Cláudia? Porque se você tem menos centros, você desenvolve menos pesquisadores, ou vice-versa, né? Agora, você tocou num assunto que eu achei muito interessante, de que a pesquisa clínica ela dá oportunidade de trabalho a uma série de profissionais, não só médicos, farmacêuticos, coordenadores, eu até falei isso um pouquinho antes, e o investimento que se faz na pesquisa clínica pelo mundo inteiro é uma coisa assim, muito, muito grande, e que o país ficando fora desse circuito de grandes pesquisadores, de grandes pesquisas, ele perde muito dinheiro. Para você ter ideia, calcula-se que, a partir de 2022, 2023, o investimento da indústria em pesquisa clínica é da ordem de 200 bilhões de dólares. E hoje o Brasil ocupa uma posição secundária na pesquisa clínica no mundo, né? Nós somos aí o 21º país. O triste disso é que a gente acaba perdendo para países com menos importância. Por exemplo, olha só essa situação. O Brasil não está, por vários anos, nem entre os 20 primeiros países a participar de pesquisa clínica. São números que a gente fica assim abismado, né? Você olha aqui, né, nessa figura, o Brasil no 21º lugar, e a gente perde posição para países como Israel, como Taiwan. Nada contra esse país, mas olha a população que tem Israel, a população que tem no Brasil. Bem menor, né? Bem menor. E assim, a nossa etnia, ela é rica para estudos, para ensaios clínicos, né? Exato. E aí a gente perde essa oportunidade de fazer isso tudo. E o que acontece? O Brasil perde posições ao longo dos anos em relação a isso. A gente perde posição para a Turquia nos últimos 2, 3 anos, nós perdemos posição para a Turquia, perdemos posição para Taiwan. Ora, há que se fazer um trabalho junto a pesquisadores, a centros de pesquisa, mostrando a importância de se fazer mais pesquisa no Brasil e nos inserirmos nesse mercado. Ok? Então, essas colocações que a gente faz inclusive, para motivar mais pesquisadores, mais universidades, mais instituições que passem a investir na pesquisa clínica.
Cláudio, uma coisa que eu queria assim, também conversar com você, e também você falou rapidamente sobre um tópico que eu acho muito importante, que é o paciente que entra numa pesquisa clínica, ele tem a possibilidade de ter acesso a uma medicação inovadora de alto nível, que já, quando chega no estudo de fase 3, por exemplo, esse estudo praticamente já tem a sua consolidação na terapêutica daquela doença. Então, esse paciente passa a receber uma medicação de alto nível, tira um pouco desse paciente do sistema de saúde do país, alivia o sistema de saúde do país, além de trazer investimentos para o país, ele diminui a carga de sofrimento financeiro que o país tem com esses pacientes. Eu não sei se você já tinha também pensado sobre esse aspecto. Eu acho que é um aspecto interessantíssimo. Seria uma outra vantagem em termos econômicos para a saúde pública, privada do país. Acho que isso tem que levar em consideração. Sei que hoje, mesmo após conclusão de estudos, né, alguns estudos eles permanecem com os medicamentos oferecidos no chamado pós-estudo, que também vai contemplar essa proposta econômica aí para o país. Então, assim, são inúmeras vantagens, né? Talvez essas normas de agilizar com CEPs, CONEPs, essa conversa também entre os pesquisadores, né? Com propostas de agilizar todo esse processo de ensaios clínicos, de entrarem mais rápido no país, vão ganhar, com certeza, os pacientes vão ganhar, e economicamente colocar o Brasil não em 24º, 5º, mas em 10º local aí no ranking mundial. Quem sabe, né? Ficar no 10º lugar é um sonho. Se a gente fica em 10º lugar, a gente conseguiria aí abocanhar em torno de 4,5% de todo esse bolo aí de investimento de 200 bilhões de dólares. Imagine o investimento disso na economia, porque se você imaginar, investe esse dinheiro que vai chegar para pagar investigadores, subinvestigadores, coordenadores, eles ganham um bom salário. E isso é uma injeção financeira na economia. Isso é extraordinário para o país. E acaba o país abrindo mão de uma boa parcela desse financiamento, né, desse patrocínio externo. Agora, uma coisa que você colocou aí também, que eu acho que a gente também tem que debater, logo no início, a Rafaela me provocou a respeito de problemas, amarras que nós temos no país, né? Com essas novas resoluções que entraram em vigor no ano passado, uma delas parece que vai resolver esse assunto, né? O Brasil é um dos poucos, me parece que só a Argentina tem uma legislação onde o patrocinador é obrigado a dar a medicação ad eternum para o paciente. Isso acaba, alguns patrocinadores não trazem a pesquisa para o Brasil, pois o custo disso vai ser absurdo. Imagina uma doença rara, com poucos pacientes, ele vai ter que financiar o tratamento desse paciente pelo resto da vida. Isso aí parece que vai haver uma normatização, tem veto do presidente da República, o Congresso vai votar de novo e vai voltar para lá, mas parece que o que se quer fazer é que o paciente que participa do centro de uma pesquisa clínica, ele teria, durante um certo tempo, o direito a receber aquela medicação, nada mais justo. Mas isso por um tempo determinado, ou até que o Ministério da Saúde desse país aprove a regulação dessa medicação no país. Eu acho que isso vai ser um avanço também. O que você acha? Eu acho que sim. A proposta seria... Tem duas vertentes, seria até esse medicamento ganhar um registro e chegar no país, ou então, se esse medicamento não chegar e for avaliado caso a caso, aquele paciente ter um ganho com isso.
Teve o veto, sim, mas eu acho que ainda tem muita conversa a respeito. Eu acho que talvez não sei se vai ser ad eterno esse pós-estudo, mas pelo menos até o medicamento ter o registro e chegue no país seria um avanço. Eu, assim, como pesquisadora e cuidadora de pacientes, né, de médica, eu sou a favor que a gente alcance isso aí na pesquisa clínica. Eu acho que é óbvio que um paciente que participou de um estudo clínico e ele auxiliou com a sua própria saúde, né, assumindo riscos controlados, né, e ele participou e ele ajudou a elaborar uma nova terapêutica, ele teria um direito, sim, a um ganho disso. Agora, isso não pode ser eterno, porque realmente o patrocinador vai tirar o pé do acelerador e falar, não, aqui não dá para eu entrar. Sim. Principalmente quando são doenças raras, né? Porque Sim. aí ele realmente fica sem condições de alavancar isso. As discussões são muito nas questões das doenças raras, né? As doenças oncológicas, né? Eu acho que isso aí é importante de discussão e requer muitos parâmetros para serem avaliados, né? Até essa aprovação. Em relação à segurança, só porque foi a primeira coisa que o senhor falou em relação ao paciente. O paciente ele é voluntário no ensaio clínico, né? O Scafutto, ele tem todo um cuidado, ele entra na pesquisa como um voluntário, com termos de consentimento, ele consente em participar e ele é orientado sobre todo o protocolo, tudo que vai acontecer com ele, o objetivo, qual que é a proposta dos métodos que vão ser usados do ponto de vista médicos com ele e supervisionado por toda a equipe. Por isso que a equipe de pesquisa é muito importante, né? Então, assim, é com segurança, a gente avalia a segurança, a eficácia do medicamento, mas é com segurança, com toda a privacidade, que esse paciente, né, o sujeito da pesquisa, voluntariamente, ele pode procurar os centros, participar, que eu acredito que é sempre muito bom para o paciente. Scafutto, Cláudia, em quais enfermidades reumáticas vocês vislumbram mais opções de tratamento no futuro? Quais linhas de tratamento, novas moléculas? Olha, nós temos visto que o principal investimento da indústria farmacêutica são na oncologia, né? Tem até uma imagem mostrando que a oncologia é responsável por mais de 25% do investimento da indústria farmacêutica. A maioria desses medicamentos são os imunobiológicos, né? Parece que é por aí. Agora, a indústria persegue uma medicação que seja de um uso comprimidos. Isso aí é uma coisa que a indústria tem se mobilizado nesse sentido. Na nossa área, na reumatologia, o que eu tenho visto aqui que a gente tem tido muito assédio para pesquisa, em um momento de alguns anos atrás, a gente teve muito protocolo em artrite reumatoide, em artrite psoriásica, em lúpus até hoje, muito investimento, a gente tem muitos protocolos em lúpus hoje, e é interessante, na reumatologia, o que a gente tem tido muito aqui na síndrome de Sjögren, a síndrome seca, a gente tem aqui em andamento no CENIP, nós temos 3 protocolos e tem esse protocolo que eu falei que se iniciou ontem aqui, é mais um protocolo em Sjögren. Então, é uma doença que eles estão investindo bastante. Agora, eu não sei exatamente onde isso vai dar, porque a artrite reumatoide continua sendo uma doença mais rotineira no nosso dia a dia, né? Tivemos alguns protocolos aqui em artrose, mas não foram
não houve uma evidência científica, o resultado não foi bom e 2 estudos que nós participamos, nenhuma das drogas foi ao mercado, porque faltou evidência para entrar no mercado. Então, eu acho que vai ficar por aí mesmo, sabe? Enquanto a doenças raras, eu diria para você o seguinte, como nós ficamos aqui numa cidade porte médio, né? E a gente não tem doença rara. Eu recebo, de vez em quando, eu recebi alguns feasibility para participar de estudos em doenças raras, e eu declinei, não tenho esse doente. Então, só não pode entrar, só vai tentar recrutar. Não adianta eu recrutar, que eu não tenho esse paciente. Então, a gente não tem entrado nesse vídeo, eu nem respondo. Eu não sei vocês aí em Belo Horizonte, como é. Vocês têm recebido esse tipo de protocolo? Temos, e até a gente conversou um pouco antes, né, Scafuto, sobre um pouquinho desse assunto, sobre como é que a gente vai aceitar a doença rara sem ter essa população para você fazer o recrutamento, né, e contemplar a pesquisa. E aí, assim, a gente acaba declinando na maioria das vezes, e olha que a gente está num hospital grande com uma rica nosologia. Raramente um protocolo desse entra na Santa Casa. Ainda acredito que existe uma proposta da instituição para que a gente também participe desses projetos. Mas o que a gente estava conversando previamente, que eu achei muito interessante, é a conversa que os pesquisadores brasileiros têm que ter entre si, assim, uma conversa entre os centros, o centro lá no Nordeste, o centro no Sul. Muitas vezes nós não temos aqui esse paciente para determinada doença rara, mas lá no outro estado, longe da gente, né, o pesquisador Y lá tem lá esse paciente, e muitas vezes não fica sabendo do estudo. Então, vem aqui uma proposta de conversas, né, dos pesquisadores, quem sabe isso busque mais esses protocolos, né, esses projetos, esses ensaios para doenças raras, né? E eu procuro, quando me pedem para responder um feasibility, eu falo, eu não tenho esse paciente, não interessa. Até eu conversei com você rapidamente a respeito de um protocolo de arterite de célula gigante que nós entramos, e parece que eram 6 centros no Brasil. Eu consegui colocar 2 pacientes, teve um outro centro que colocou 1. Então, a gente acabava sendo pressionado, porque, por exemplo, em Portugal, os pesquisadores estavam colocando muito paciente. Mas o que acontece? Lá eles têm uma população mais envelhecida. Como é uma doença de pessoas mais velhas, eles apresentavam uma quantidade boa de pacientes. Mas a gente não tinha esse paciente. Então, foi, assim, um fiasco. A participação brasileira foi um fiasco nesse estudo. Eu imagino. Né, o tipo de população, né, requerida aí, né? Cláudia, Scafuto, a gente já vai se aproximando para o final, e eu queria que você fizesse, né, suas considerações, algo mais que vocês gostariam de deixar registrado aqui nessa edição brilhante. Olha, o que eu gostaria de mostrar essa imagem aqui, eu acho que é interessante, sabe, Rafaela? A gente olha, por exemplo, no início eu falei sobre esse tabu de que quem participa de pesquisa clínica é cobaia. Eu já ouvi isso, está sendo cobaia de americano, né? O pessoal tem essas manias, né? E aí, quando você olha isso aqui, olha o número de trial desde 1999 até 2021, e quem são os países que mais fazem protocolo clínico, mais participam. É as Américas, mas essa América aqui, se vocês entrarem lá no site da WHO, vocês vão verificar que essa América aqui, na verdade, 80% desse número aqui é feito nos Estados Unidos. Então, quer dizer, não justifica esse tipo de tabu. E quando você olha para esse gráfico aqui abaixo, você olha o país de alta renda, em azul, são os que mais participam dos protocolos clínicos. Os países de baixa renda, olha cá embaixo, como eles praticamente não participam. Então,
Será que os americanos, os canadenses, os europeus estão servindo de cobaia? Então, esse mito tem que acabar, sabe? Então, eu acho que, agora, para a gente acabar com isso, tem que ter mais situações como essa que nós estamos vivendo hoje, falar mais para o público, falar mais para o médico, porque, por incrível que pareça, se vocês tiverem a oportunidade de conversar com muito médico que está no mercado, ou que está o residente que está saindo do mercado, ele não tem a menor ideia de como é feito uma bula de um medicamento, ele não tem a menor ideia de como um medicamento é lançado. Conversem com seus residentes e vocês vão perceber isso. Tá? Eu não sei se seria essa a minha última consideração, mas foi muito bom participar com você, foi divertido. E desculpe aí pelo problema do computador. Nós que agradecemos, foi maravilhoso, viu? Aprendemos enormemente. Cláudia. Eu só tenho a agradecer, eu acho que a gente passou aqui um pouco sobre pesquisa clínica, tentando quebrar tabus, colocamos mais propostas, mais questões positivas, né? E ouvindo aqui um pesquisador que eu considero um excelente médico, colega, com quem eu falei que eu aprendi muito nessa minha pequena carreira de pesquisadora. E tentar mesmo fazer mais propostas de reuniões dessa maneira e difundir a riqueza que pode ser para o nosso país melhorar em pesquisa clínica. Queria agradecer, Rafaela. Foi um enorme prazer. Nós que agradecemos, eu agradeço em nome da Sociedade Mineira de Reumatologia, foi maravilhoso. Cláudia Scafuto, eu aprendi enormemente e desejo muito sucesso a vocês, que vocês continuem contribuindo cada vez mais para a pesquisa em reumatologia. Muito sucesso, nós mineiros, brasileiros, nos sentimos muito orgulhosos com o trabalho de vocês. Muito obrigada. E assim encerramos mais um episódio. Obrigada.